Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de sustentabilidade. Então, eu sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E quero que vocês já estejam bem atentos para participar da nossa aula, tá certo? Nós estamos aqui com a nossa querida intérprete Midian, que vai conosco para que nós possamos atingir mais estudantes, para que todos possam participar e interagir conosco. E eu quero aqui que vocês fiquem comigo nessa viagem aí, um passo pelo Rio Capibaribe e Beberibe, para a gente ver sua importância, que contribuição ele tem, não é, para a nossa cidade, para embelezar a nossa cidade como deveria ser, tá certo? Então vamos conhecer um pouco sobre estes dois rios e eles se encontram, pessoal. Mas aí os nossos principais recadinhos, pessoal. Então, vocês podem ver as nossas aulas na TV Nova, no canal 22.4. Vocês também podem baixar o aplicativo. Então, é muito importante que vocês baixem o aplicativo. Cleitinho vai botar aí o QR Code para vocês verem. Então, vocês baixando o aplicativo, vocês podem interagir conosco em tempo hábil, pessoal. Então, essa interação conosco é muito importante. E se vocês, olha aí o QR Code que Cleitinho colocou aí, minha gente, então vocês podem baixar e interagir conosco. Mas se vocês não conseguirem assistir na TV, não conseguirem baixar o aplicativo, vocês depois podem ir no YouTube, vocês vão na playlist, né, no canal Educa Recife, vão lá na playlist, estão todas as aulas disponíveis de todas as disciplinas. Então, o 7º ano, todas as disciplinas do 7º ano, então a aula que você não viu, a aula que você gostaria de ver, vai estar lá disponível para você. E tem mais, você ainda pode fazer o seu comentário, que eu posso ir lá e vou responder o teu comentário, a sua contribuição, essa troca. E aí vou trazer a professora Isabel Borges para dar o nosso alô. E aí, professora? Olá, alunos e alunas. Olá, professora Cláudia, né? Eu estou aqui ligadinha no chat, pessoal, aguardando toda essa comunicação aí para passar para a professora Cláudia, o que é que vocês estão comentando, a escola de vocês, o nome de vocês, né? E hoje, essa viagem pelos rios, né? O Rio Capibaribe e o Rio Beberibe. Vamos lá, professora Cláudia, para essa viagem? Vamos lá, professora Isabel, essa viagem vai ser maravilhosa, então para mim foi muito importante preparar essa aula para vocês, para também eu conhecer juntamente com vocês essa grande importância desses dois rios aqui para a nossa cidade. E aí eu trouxe uma pergunta para vocês, né, para a gente pensar, para a gente imaginar. Será que você que está aí nos assistindo, você conhece o Rio Capibaribe? E será que você já ouviu falar também no Rio Beberibe? Então, esses dois rios, eles cortam a nossa cidade, será? Que importância esses rios têm para a nossa cidade? Será que nós já utilizamos? Então, aí nós temos aí uma foto aí cedida pela professora Isabel Borges. Estou cheia de fotos aí na nossa aula, que foi cedida pela professora Isabel. Desde já agradeço aí a professora essa contribuição, a professora Celi também me disponibilizou. Então, pessoal, a gente vai realmente conhecer esse rio, porque o nome, não é? Então, tem toda uma história por trás disso tudo aí. Tem várias pesquisas aí, tem várias reportagens que vocês podem pesquisar aí em casa, né? Vocês podem querer saber mais, né? Porque aqui é uma aula que a gente condensou, mas tem muito mais curiosidade sobre esse rio, muitas pessoas que sobrevivem nele também. Então, vamos ver aí. Então, eu trouxe para vocês aqui, 24 de novembro é o dia do Rio Capibaribe. Então, várias pessoas perceberam a necessidade, né, da gente poder dedicar um dia especial a esse rio, que a gente conscientize várias pessoas pelo cuidado, né, a proteção, que a gente vai ver como vai ser importante, né, para que esse rio não seja tão agredido. E a nossa cidade, ele vem embelezando e cortando a nossa cidade toda com essas pontes toda aí por onde ele passa. E ele tem a sua utilidade, ele não está aí por acaso. Então, esse dia vai ser comemorado. E essa data, ela foi criada, gente, na Assembleia Legislativa pela Lei número 4.011, de 23 de março de 2010. Então, desde 2010, que essa lei foi criada com um objetivo. Então, ela não foi criada por acaso. Por que o dia do Rio Capibaribe? Só um dia? Não.
mas é aquela questão de conscientização, né? Realmente para conscientizar as pessoas da importância, da utilidade desse rio e para nos alertar para que a gente possa conhecer melhor esse rio Capibaribe. Mas aí eu trouxe para vocês qual o objetivo, né, deles criarem essa data, de se criar, foi até um deputado que criou e levou para a Assembleia e ela foi aprovada. Então, eles criaram, gente, para destacar a importância histórica e a contribuição do rio no desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Também conscientizar as pessoas a respeitar nossos rios e descartar o lixo nos locais corretos. Então, se nós analisarmos, se você passar pelas pontes, né, que você vai ver o encontro do rio ali, você vai ver o rio Capibaribe ali, uma grande quantidade de água, você vai ver também que você vai observar, só observando você vai ver muito lixo jogado ali, esgotos a céu aberto, nós precisamos muito da questão de saneamento, né? Então, nós observamos que ele realmente pede socorro, o rio Capibaribe ele pede socorro, porque suas águas hoje estão bastante poluídas, né? Então, isso afeta toda uma população, a população ribeirinha que vive nas suas margens, que tiram a sua alimentação e até o seu sustento. Então, esse dia realmente foi criado para a gente saber de sua importância histórica, mas também conscientizar as pessoas no cuidado, né? No cuidado com esse rio, na sua importância, né? Respeitar, saber descartar o lixo, reutilizar o lixo, porque realmente cria uma poluição total, né? A gente sabe que para o meio ambiente isso é horrível, né? E que a gente pode utilizá-lo da forma correta. Então, para a gente saber um pouquinho, vamos ver um pouquinho da história desse rio, onde realmente nasce o rio Capibaribe. Então, ele nasce, gente, nas vertentes da Serra do Jacarará, no município de Poção, divisa com o município de Jataúba, na comunidade do Araçá, a uma altitude de 1.100 metros. E ele percorre uma extensão total de cerca de 280 quilômetros até sua foz, na cidade do Recife. Então, vejam aí, ele se estende até 280 quilômetros, até chegar aqui no Recife. Então, observem aí que ele vem distante, né? E é interessante, gente, que ele não nasce assim um grande volume de água, né? Ele tem uma água superficial, ele não brota de pedras que você possa lá olhar. Então, no momento de seca mesmo, ele vem e ele fica aquele rio, aquela que você está vendo, você não consegue ver porque ele está no subsolo. E aí ele vai seguindo o seu curso. E como ele nasce em Poção, né, muitas pessoas querem dizer que é em Poção, outros em Jataúba, mas realmente é uma divisa de Poção e Jataúba. E aí ele vem fazendo o seu percurso por várias cidades. E nesse percurso, até chegar aqui no Recife. Mas aí, olha, ele possui 74 afluentes. Então, 74 afluentes que ele vem trazendo e banha 42 municípios pernambucanos, sendo os principais municípios que ele banha Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Salgadinho, Limoeiro, Paudalho, São Lourenço da Mata e o Recife. Observe que quando a gente vê que ele banha 42 municípios, então a gente sabe que ele já vem, ele vai chegar aqui no Recife com também a poluição que ele traz desses municípios, mas que esses municípios também, eles utilizam essa água. Então, quando a gente fala Toritama, a cidade do Jim, Santa Cruz, então eles utilizam a água desse rio, eles poluem esse rio, mas eles já estão com campanhas para que esse rio realmente não receba aquela quantidade de água poluída que eles utilizam, aquela tinta azul que eles jogam dos jeans. Então, eles já estão com ONGs organizadas para que essas ONGs elas fiquem atentas também à fiscalização desse rio e como se está colocando esse resíduo, se esse resíduo está sendo colocado no rio já tratado. E também eles estão reutilizando restos de tecidos que possam ser transformados em almofadas e outras coisas para que eles também não estejam poluindo tanto
o meio ambiente. Então, são cidades que já estão preocupadas com o fluxo desse rio aí, para que ele não esteja passando na sua cidade e você, em vez de estar utilizando da forma correta, você já esteja poluindo até chegar aqui no Recife com um grande grau de poluição que ele vem nós vimos aí 42 municípios que ele passa, né? E ele tem 74 afluentes também que desaguam nele. Então, quando ele sai de Poção e Jataúba com um fiozinho de água, então vários afluentes também vão jogando a água nesse rio até ele chegar com essa quantidade de água aqui no Recife, passando por todos os outros municípios que a gente viu aí, 42 municípios. Quando a gente analisa 42 municípios, então, através de pesquisas da Universidade Federal, 36 municípios, eles não têm saneamento básico. Então, isso quer dizer o quê? Que 36 municípios, eles podem estar jogando o esgoto a céu aberto também nesse rio. Então, observem aí como é sério essa questão. Então, aí nesse mapa, vocês podem observar aí os afluentes, né, que desaguam. Observem aí na imagem, né, por onde ele passa, quantos afluentes, a gente viu 72 afluentes e ele corta 42 municípios. Então, essa região aí que está grifada, até chegar no Recife, ele vem distante, né? Nós vimos que 280 quilômetros que ele percorre até chegar aqui no Recife. Mas aqui no passado, ele era um manancial, ele era usado para o banho, e no período colonial ele foi também responsável pelo transporte de toda a produção açucareira do estado. Então, ele se viu realmente de um manancial muito usado na era colonial, no tempo da industrialização. Então, as pessoas usavam para o transporte, para a pesca, para o banho, utilizavam também essa água para suas necessidades. Então, esse rio, ele não era tão poluído como está agora. Então, nós sabemos que a população cresceu, né? Quando vimos na aula anterior sobre centros urbanos, nós vimos que muitas pessoas saíram aqui para o Recife, saíram da zona rural. Então, essas pessoas realmente elas saíram para procurar melhores condições de vida, trabalho. E isso fez com que a população crescesse aqui no Recife também de forma desordenada. Então, esse crescimento populacional, ele contribui muito, não é, pessoal? Para que realmente nós faltamos esgoto, não é, tratamento de esgoto. Então, e isso aí interfere muito na questão da limpeza dos nossos rios, na questão de poluição, na questão de conscientização das pessoas desse bem tão precioso, enquanto muitos estão faltando água. Imagine se realmente esse rio ele fosse utilizado de forma correta, sem esgotos a céu aberto, desaguando no rio, né? Nós teríamos um rio com uma água limpa. Mas sabendo sempre que muitas pessoas ainda utilizam, nas populações ribeirinhas, utilizam essa água para tomar banho. E aí o que acontece? Muitas pessoas adoecem também com a grande quantidade de poluição que existe nesse rio. E termina os hospitais com muitas pessoas doentes, infectadas por uma grande quantidade de coisas aí que eles vão utilizar nas populações ribeirinhas. E muitas pessoas também utilizam-se da pesca, não é, também nesses rios. Mas por que, gente, o nome Capibaribe, a origem desse nome? Então, essa origem é originária da língua tupi e significa rio das capivaras ou dos porcos selvagens. Então, por isso que o nome Capibaribe veio aí realmente da língua tupi, né? É por isso que nós vemos também muitas capivaras ao longo do rio, né? Tem momentos que eles têm o habitat delas noturno, então elas saem mais à noite, por isso que não vemos tanto durante o dia. Mas aí, por isso que o nome originou-se Capibaribe da língua tupi, que significa rio das capivaras ou dos porcos selvagens. Então, observem aí, até o nome, ele tem por que esse nome, né? Ele tem como explicar o nome Capibaribe. Mas aí, que importância, né, o rio Capibaribe teve aí para a nossa cidade, né?
Então, foi nas suas margens que primeiro se desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. Então, eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, né? Começaram a cultivar. E se você analisar até hoje, de onde ele vem passando por aqueles municípios, muitos municípios utilizam a sua água para irrigar as plantações. Mas mesmo esse rio poluído, gente, ele é refúgio de 90 espécies de animais, répteis, mamíferos, aves, crustáceos, moluscos e peixes. E essa imagem aí também foi cedida pela professora Isabel Borges, que ela esteve por aí recentemente. E aí, professora, como foi aí você vê aí essa questão? Essa imagem, né, se der um zoom, vocês depois deram a oportunidade de dar um zoom, vocês vão ver que toda essa vegetação de manguezal, vão ver aí as garças, né? E quem já passeou, quem já passou, né, pelo rio, vai ver aí a presença não só de garças, mas de outras aves também, professora Cláudia. Então, eu acredito que muitos dos nossos alunos, nesse período, né, conseguem vir para a cidade acompanhando os pais, então dá uma olhadinha. Vão ver também a questão da poluição, que vão ficar tristes como nós, né? Mas cabe a cada um de nós começarmos essa campanha em cuidar, né? Como eu coloquei aqui, que o nosso lema é cuidar e conservar. Então, a gente vai conhecer esses espaços, mas na medida do possível a gente vai usufruir do que esse espaço nos oferece, mas principalmente cuidar e conservar. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, essa é a importância de conscientização, de conhecer, para que a gente possa também cuidar e conservar e usufruir dos espaços que ele nos oferece. Então, muitas pessoas dependem aí desse rio para a sua sobrevivência. Então, eles dependem da pesca, eles ainda conseguem pescar. Mesmo nessa questão de poluição, muitas pessoas pescam diariamente vários peixes aí para a sua sobrevivência. As populações que moram realmente constroem perto em regiões que não são certas para a construção, mas muitas pessoas ainda conseguem construir perto e vivem aí, são populações ribeirinhas que são afetadas nas enchentes, então muitas pessoas ainda sofrem essa questão de moradia devido ao êxodo rural. Então nós ainda somos uma cidade que tem muitas pessoas que vivem em situações de risco devido à grande quantidade populacional. Muitas pessoas vieram das zonas rurais para os centros urbanos e Recife é um centro urbano, mesmo considerada uma grande metrópole, muitas pessoas ainda, segundo dados, muitas pessoas ainda estão desempregadas, né? Vivem em condições precárias, precisam de ajuda e utilizam o rio para banhos, para pesca, para se alimentar realmente. Mas aí nós temos que também ele é utilizado, diante de tudo isso, ele ainda é utilizado para a prática de esportes. Então, o remo é muito presente aí no rio Capibaribe. Então, ele é usado também para esporte. Sua vegetação também desempenha um importante papel na manutenção das espécies de animais que ali vivem e também desenvolve o turismo com os passeios de catamarã. Então, quando a gente fala na sua vegetação, então é importante, vejam aí, como é importante a vegetação do rio Capibaribe. Ele é importante para a manutenção das espécies. Então, a partir do momento que você destrói a vegetação, que você destrói o mangue, então, para ele ser construído realmente, demora muito tempo. Então, a partir do momento que se destrói a vegetação, com certeza vamos destruir as espécies de animais que ali vivem. Então, observem como é importante essa conservação. E também é importante que se desenvolva o turismo, né? Que as pessoas participem desse passeio de catamarã, né? Que vejam realmente a beleza natural da nossa cidade. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia. Eu acredito que alguns dos nossos alunos, né, possam já ter feito esse passeio, né, no barco escola. Então, eu não sei aí, ou se algum irmão de vocês, quando vocês comentarem, ou lá na escola, quando vocês comentarem, alguns vão dizer, eu já fui, porque tem aí o passeio também do barco escola. Que por enquanto está parado, mas eu acho que logo, logo vai voltar à normalidade e esses passeios poderão ser agendados pelos professores, né, pelos gestores aí das escolas de vocês. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Esse passeio realmente ele é muito importante. Eu acho que quando essa pandemia parou um pouquinho, né, professora?
mas aí é importante que realmente se conheça, né? Então vamos aguardar aí para a gente poder divulgar com vocês e tentar agendar para que vocês possam conhecer. Se a gente não conhece, a gente não tem como fazer nada, né? Então é bom que a gente conheça realmente. Mas aí nós temos os problemas ambientais do Rio Capibaribe. Então, um dos principais, que eu até já falei com vocês, é a poluição, o desmatamento, a ocupação em suas margens, né, de forma desordenada, as inundações que ele causa, a degradação dos manguezais, construções irregulares. Então, observem aí que quando a gente fala em poluição, realmente é uma grande poluição. Não só de objetos sólidos, mas a questão, ele já vem com uma grande quantidade também de esgotos a céu aberto. Então, quando a gente viu que ele passa por 47 municípios, a gente viu que 36 municípios não têm saneamento básico. Então, uma grande maioria dos dejetos desses municípios são jogados no Rio Capibaribe. Então, essa poluição realmente, até chegar aqui, ele também já vem poluído, não é? Ele sai das nascentes sem poluição, mas aí quando ele vai passando por outras cidades, ele vai sendo poluído. A questão do desmatamento nas margens, né? A questão dos manguezais, a proteção das florestas. Então, tem que se ter muito cuidado em qualquer intervenção que se possa fazer para não agredir o ambiente e não agredir as espécies. A questão também de construções irregulares, né? Às suas margens. Então, é importante que também se tenha esse cuidado. Então, os órgãos responsáveis devem também fazer campanhas, né, de construções de residências para essas pessoas que não têm condições de fazer. Então, é todo um processo que precisa ser realmente estudado, analisado e que possa resolver a situação dessas populações, principalmente as populações ribeirinhas que dependem aí de moradia nessas regiões. Mas aí, o que ONGs, o que órgãos públicos e toda a sociedade podemos fazer para preservar o Rio Capibaribe? Então, não adianta só nós conhecermos. Nós também somos responsáveis, porque nós vivemos aqui nesta cidade, nós queremos que a nossa cidade seja realmente um cartão postal. Então, quando você vê uma foto, né, de longe, você vê que realmente é uma beleza a nossa cidade. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, e ONGs, existem ONGs que também estão constantemente, não é, fazendo passeio aí, retirando lixo. Então, eles fazem ações ambientais com pescadores, promovendo limpeza do Rio Capibaribe. Agora há pouco, em agosto, teve. Então, eles chamam esses pescadores e fazem esse movimento. Então, quem catar mais lixo, eles têm uma premiação. Então, eles estão investindo nisso, mas realmente a quantidade de lixo é imensa. Eles fazem processos de despoluição, dragagem, eles fiscalizam, os órgãos responsáveis, eles estão também tentando fiscalizar as construções irregulares para que as pessoas não sofram mais, né? E também eles tentam intensificar a construção de rede de esgotos, que é muito importante, né? É uma coisa que as pessoas dizem, não é mostrada, porque ninguém vê essa questão. Mas é uma das coisas mais importantes, é a questão da rede de esgotos, para que eles não sejam lançados a céu aberto, não sejam lançados dentro do rio. Então, tem que se criar uma forma de que essa água, se ela for jogada no rio, ela seja jogada tratada, tá certo? Então, observem aí que são várias ações que os órgãos públicos, ou eles estão fazendo, alguns estão fazendo, as ONGs que são criadas para também proteção do rio, né? Então, é importante que nós também, como sociedade, possamos também dar a nossa contribuição, não poluindo, conscientizando as pessoas, né? Usufruindo desse local, mas de uma forma que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição. Mas aqui nós temos também, saiu uma reportagem, que uma produção de uma calça jeans pode consumir até 100 litros de água. Então, a indústria da moda, ela está no centro de discussão sobre poluição ambiental e desperdício. Então, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, são gerados 175 mil toneladas de resíduos por ano no Brasil, na confecção do jeans. Então, observem aí, todo mundo da indústria já está ligada. Então, a indústria já tem que ter um olhar voltado para essa questão de economizar mais e que um dia pode faltar água e não poder mais
realmente fabricar o jeans. Então, quando a gente viu que o nosso rio Capibaribe, ele passa em Toritama, então a cidade do jeans, ele já está de alerta, porque lá tem questão de falta d'água. Santa Cruz também já tem várias ONGs organizadas para que eles possam continuar fazendo o trabalho deles, mas de forma ligada ao meio ambiente. Mas aqui nós temos que o rio Capibaribe, ele não está sozinho aqui no Recife, ele faz confluência com o rio Beberibe, atrás do Palácio do Campo das Princesas, antes de desaguar no Oceano Atlântico. Então, quando a gente fala no rio Beberibe, ele também é um rio que já está poluído. E observem aí, tanto o Capibaribe quanto o Beberibe, eles desaguam no Oceano Atlântico. Então, eles desaguam nas nossas praias. Então, nossas praias também, elas terminam sendo poluídas também. Mas onde é que nasce o rio Beberibe? Ele nasce no município de Camaragibe, pessoal, através da confluência dos seus dois formadores, do rio Pacas e do rio Araçá. Mas aí ele tem uma extensão de 19 quilômetros. Nós vimos que o rio Capibaribe tem de 280 e o rio Beberibe de 19 quilômetros, desde a nascente até desembocar no mar. Então, ele nasce mais próximo da gente, né? E ele deságua no Oceano Atlântico também e corta as cidades irmãs de Recife e de Olinda. Mas o rio Beberibe também sofre, gente. Sofre também com a poluição, não é? Com as pessoas que utilizam de forma errada também. E ele é um dos primeiros mananciais de abastecimento de água potável dos habitantes daqui de Recife e Olinda. Mas, apesar de estar se tornando praticamente um esgoto a céu aberto, o Beberibe ainda abastece parte da população recifense de água potável. Então, se consegue ainda utilizar as suas águas depois de todo um processo de tratamento. Então, o processo de tratamento é bem intenso. E até o início do século passado, o rio Capibaribe e seus afluentes, eles eram margeados por florestas exuberantes. Então, ele perdeu muito os seus mangues, perdeu muitas florestas. E, em seu trecho inferior, ele também servia de transporte de madeira, carvão, através de balsas que desciam até a foz do rio. Então, o rio Beberibe também ele foi muito influente aqui no nosso estado, na nossa cidade aqui, falando especificamente aqui de Recife e também de Olinda, as duas cidades irmãs. Então, é de fundamental importância, pessoal, a manutenção dos nossos rios Capibaribe e Beberibe. Então, o que será necessário se fazer, não é? Uma ocupação ordenada de suas margens. Para isso, nós temos que ter os órgãos competentes que fiscalizem e que orientem. Nós temos que respeitar a legislação de proteção ambiental, não é? Nós temos que ter fiscalização eficiente dos órgãos competentes. Nós temos que ter conscientização ambiental de toda a população. Então, observem aí que são vários itens necessários que nós devemos fazer, além de conscientizar, nós temos que conscientizar e também agir através de nossas ações, não poluindo, não descartando o lixo no próprio rio. Não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia. Veja a questão aí, pessoal. Eu até coloquei aqui, professora Cláudia, uma questão para os alunos, né? O que podemos fazer para conservar as vidas que promovem a beleza dos nossos rios? Porque o rio sozinho, ele não vai trazer essa beleza. A beleza é graças à questão da vegetação, não é? Vamos dizer, deslumbrar no voo de uma garça, na hora que a gente está olhando, alguns animais, os próprios peixes, e também para que algumas pessoas também retirem seu sustento, né? De forma equilibrada, nada desordenado. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, é muito importante que realmente nós tenhamos ações responsáveis para que realmente a gente possa usufruir dessa beleza toda dos nossos rios que cortam a nossa cidade e vem embelezar, que a gente possa desenvolver ações. Então, como atividade ou até uma questão para a gente pensar, quais ações nós, como pessoas, podemos fazer para preservar os nossos rios. Então, a gente pode imaginar o que eu posso fazer, mas eu sozinha, sim, se cada um pensar e colocar suas ações em prática através da conscientização, de campanhas, nas escolas, nos ambientes de trabalho, então nós podemos realmente ajudar a preservar os nossos mananciais, os nossos rios. Então,
Então, pessoal, estou me despedindo. Espero que vocês possam elencar algumas ações através das nossas atividades. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês na próxima aula.